Se você soubesse que existem hábitos simples que podem transformar completamente sua vida financeira, você começaria a aplicá-los hoje? Parece exagero, mas o fato é que a maioria das pessoas sabe exatamente o que precisa fazer com o dinheiro. O problema é que elas simplesmente não fazem. Vivemos em um mundo onde a informação está por toda parte, vídeos, livros, cursos, e ainda assim, as mesmas armadilhas financeiras continuam prendendo milhões de pessoas em ciclos de escassez, dívidas e frustração. Por quê? Porque o saber não muda nada sozinho, é a ação que muda tudo. E nesse vídeo, vamos falar sobre 7 atitudes financeiras que são tão óbvias quanto subestimadas, e por isso são ignoradas. E é justamente essa negligência que impede tanta gente de evoluir. Se você já se pegou dizendo, eu sei que preciso fazer isso, mas nunca colocou em prática, esse vídeo é para você. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que parece tão evidente, mas que a maioria ainda ignora, é o simples ato de anotar os próprios gastos. Sim, isso mesmo. Não é sobre planilhos mirabolantes ou aplicativos cheios de gráficos coloridos. É sobre consciência. Porque quem não sabe para onde o dinheiro está indo, nunca vai conseguir dizer para onde ele deveria ir. Anotar os gastos é como acender a luz em um quarto escuro. De repente, você enxerga os excessos, os desperdícios e, principalmente, as oportunidades de economia. Tem gente que diz não sobra nada no fim do mês sem nem saber com que exatamente gastou. E quando se depara com a realidade, percebe que muito do que sai da conta vai embora em coisas pequenas, mas frequentes. Um lanche aqui, um delivery ali, um só dessa vez que vira rotina. O simples hábito de escrever ou registrar cada gasto, por menor que seja, muda completamente a percepção sobre o dinheiro. A clareza vem primeiro, depois vem a mudança. A segunda atitude óbvia que quase ninguém faz é separar o dinheiro de forma estratégica assim que ele entra na conta. A maioria das pessoas recebe, paga contas, compra o que quer e só depois, se sobrar, pensa em guardar ou investir. Mas o caminho é o contrário. O que você guarda deveria vir antes de tudo. Existe uma frase clássica que diz, pague-se primeiro, e ela faz todo sentido. Se você quer construir alguma estabilidade financeira, precisa começar tratando sua economia pessoal como prioridade, não como sobra. Reserve um percentual fixo assim que o dinheiro cair, nem que seja 5%, 10%, o que for viável no começo. O mais importante é criar o hábito, porque o valor pode aumentar depois. Essa prática cria disciplina, e a disciplina financeira é mais poderosa do que qualquer aumento de salário. Você pode ganhar mais, mas se não souber separar, vai continuar sem nada. Aliás, não é o quanto você ganha que define sua liberdade, é o quanto você consegue manter e multiplicar. O terceiro ponto, talvez um dos mais ignorados por pura ilusão de controle, é evitar parcelamentos desnecessários. O crédito fácil é uma armadilha disfarçada de solução. Aquela sensação de que você pode ter algo agora e pagar depois cria uma falsa sensação de poder, quando na verdade o que você está comprando é dívida. E dívida, mesmo sem juros, é uma forma de escravidão moderna. O pior é que muita gente parcela coisas pequenas, sem pensar que somando todas essas parcelas, está comprometendo sua renda futura com escolhas mal pensadas do presente. Você já parou para olhar quantas parcelas ainda estão rolando na sua fatura? Já somou quanto você pagaria a menos se tivesse esperado 1 mês ou 2 para comprar à vista? O prazer de ter algo imediatamente é momentâneo, mas o peso da dívida é constante. Trocar satisfação instantânea por estabilidade financeira é um dos maiores sinais de maturidade com o dinheiro. E agora vamos falar de um ponto crucial que quase nunca é encarado com seriedade: a criação de uma reserva de emergência. Todo mundo sabe que imprevistos acontecem, mas poucos se preparam de verdade para eles. Perda de emprego, problemas de saúde, conserto de carro, emergências familiares, todas essas situações têm algo em comum. Acontecem quando menos se esperam e quase sempre exigem dinheiro imediato. E quem não tem reserva se afunda em empréstimos ou cartões. Ter uma reserva de emergência não é um luxo, é uma necessidade básica. Ela deveria ser tratada como prioridade desde o primeiro salário. E o mais curioso é que, uma vez que você tem essa reserva montada, algo muda internamente. Você dorme melhor, você negocia melhor, você toma decisões com mais calma, porque não está no modo sobrevivência. Isso muda tudo. Mas antes, se até aqui você já entendeu o quanto pequenas atitudes fazem diferença na sua vida financeira, imagina quanta gente ao seu redor ainda está passando por essas situações. Então, já deixa sua inscrição aqui no canal, porque isso ajuda não só a fortalecer esse conteúdo, mas também a criar uma comunidade de pessoas que querem crescer juntas financeiramente. E aproveita para comentar aqui embaixo.
Qual dessas atitudes você já sabia, mas ainda não colocou em prática? O simples ato de escrever isso pode ser o primeiro passo para mudar esse padrão. Vamos trocar experiências nos comentários. Agora, voltando ao ponto, a quinta atitude que todo mundo conhece, mas poucos praticam com consistência é a de buscar conhecimento financeiro de forma contínua. Parece simples, mas a maioria das pessoas para de estudar depois da escola e nunca aprendeu nada sobre dinheiro de verdade. Aprendemos fórmulas de matemática que nunca usamos, mas ninguém ensinou a negociar um salário, planejar aposentadoria ou investir com segurança. E não adianta colocar a culpa no sistema, na escola ou no governo. A responsabilidade agora é sua. Existem livros acessíveis, vídeos gratuitos, conteúdos de qualidade sendo compartilhados todos os dias. A informação está aí, mas ela só se torna poder quando aplicada. Então, pergunte-se, quando foi a última vez que você estudou sobre dinheiro por vontade própria? Quando foi a última vez que você leu um livro sobre finanças? O que você aprendeu nos últimos 30 dias que pode melhorar sua relação com o dinheiro? Essas perguntas incomodam, mas são necessárias, porque enquanto você não tratar sua vida financeira como algo que precisa de atenção contínua, ela vai continuar sendo dominada pelo improviso. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando começam a organizar a vida financeira é achar que só dá para melhorar a situação ganhando mais. Essa crença parece lógica, mas esconde uma armadilha perigosa. Ela tira a responsabilidade das suas mãos e joga tudo nas costas do salário ideal que nunca chega. A sexta atitude, que é óbvia, mas extremamente negligenciada, é justamente desenvolver múltiplas fontes de renda, mesmo que sejam pequenas no começo. E aqui não estou falando de você sair do emprego ou virar empreendedor da noite para o dia. Estou falando de abrir espaço para que o dinheiro entre de outros lugares além do seu trabalho principal. Isso pode ser um serviço freelance, a venda de algo que você sabe fazer bem, um projeto digital, um canal de conteúdo ou até começar a investir de forma simples e gradual. O mundo está cheio de oportunidades, mas elas não aparecem prontas na sua frente. Você precisa ir atrás. E não precisa esperar o momento perfeito. Inclusive, é provável que ele nunca chegue. Muita gente deixa de explorar novas formas de ganhar dinheiro porque acha que precisa saber tudo antes de começar. E essa ideia de perfeição paralisa. A verdade é que você aprende, você cresce com os erros, e cada nova tentativa, por menor que pareça, pode abrir uma porta inesperada. Quando você começa a experimentar essas alternativas, mesmo que elas tragam pouco retorno no início, você treina uma mentalidade que te tira da zona de estagnação. E é essa mudança de mentalidade que, com o tempo, pode transformar completamente sua vida financeira. Outra atitude clara, mas ignorada por orgulho ou por comparação, é viver abaixo do seu padrão de renda. Isso não significa viver mal, significa viver com inteligência. Significa entender que a aparência não paga boleto e que o conforto verdadeiro vem da tranquilidade financeira, não do status social. Vivemos numa sociedade que valoriza muito o ter, o carro novo, o celular do ano, a roupa de marca, e tudo isso vem com um preço alto, muitas vezes pago com ansiedade, dívidas e noites mal dormidas. Você já se perguntou se o estilo de vida que você leva é realmente seu ou é uma tentativa de se encaixar em algo que esperam de você? Tem gente que aumenta o salário e, na mesma velocidade, aumenta os gastos. E aí, o que era para ser um avanço vira só uma troca de problemas. Continuam sem economias, continuam no limite, só que com uma casa maior ou um carro mais caro. Viver abaixo do padrão de renda é um ato de coragem e visão. É isso que cria margem para investir, para ter reserva, para respirar sem medo do fim do mês. E mais do que isso, é isso que permite que você tenha liberdade de escolha. Você não é obrigado a continuar num emprego tóxico, numa rotina que adoece, quando tem um colchão financeiro construído com essa mentalidade. E aí, a gente entra num ponto que parece distante, mas deveria ser prioridade desde cedo: planejar a aposentadoria. E aqui não estamos falando só de INSS ou previdência privada. Estamos falando de liberdade real. A aposentadoria não precisa ser algo que você espera aos 65 anos para começar a aproveitar a vida. A ideia é que você comece hoje a construir uma base sólida para o seu eu do futuro poder viver com dignidade, liberdade e sem depender de favores ou do governo. Planejar a aposentadoria não é só guardar dinheiro, é pensar em investimentos de longo prazo. É entender como criar renda passiva, é ter clareza sobre quanto você quer ter disponível por mês no futuro e trabalhar desde agora para isso acontecer. O problema é que, como esse futuro parece distante, as pessoas preferem ignorar. Só que o tempo passa, e o que hoje é um "depois eu vejo isso", amanhã vira desespero. E a diferença entre quem vive bem na aposentadoria e quem vive com medo é que um começou a se preparar cedo e o outro não. Pense nisso. O que você está fazendo hoje que vai beneficiar sua versão daqui a 30 anos?
porque o tempo, nesse caso, é o seu maior aliado, ou o seu pior inimigo. Agora, respira fundo, porque o que vou dizer agora pode parecer desconfortável. Não adianta saber tudo isso e não agir. A maioria das pessoas falha porque quer mudar a vida financeira com um único passo milagroso. Mas a verdade é que transformação real acontece com pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. É como construir uma escada. Cada degrau é uma escolha. E a pergunta que você precisa fazer agora é: qual vai ser o seu próximo degrau? Talvez seja começar a registrar os gastos. Talvez seja abrir uma conta para sua reserva. Talvez seja parar de parcelar coisas desnecessárias. Talvez seja pesquisar sobre investimentos hoje à noite ao invés de ver mais um episódio daquela série. A mudança começa com a decisão, e a decisão é agora. E se quiser dar um passo além, confere o primeiro link nos comentários. Eu fiz esse método e com ele mudei de vida completamente. E hoje trabalho de casa e tenho liberdade financeira, ganhando mais de 20 mil por mês. Clique e comece a mudar de vida ainda hoje. Agora que já entendemos que registrar os gastos, pagar-se primeiro, evitar parcelamentos, criar reserva de emergência, buscar conhecimento, diversificar a renda, viver abaixo do padrão e planejar a aposentadoria são atitudes fundamentais, é hora de refletir sobre o que realmente nos impede de agir. O que faz tantas pessoas insistirem em padrões que só atrasam sua liberdade financeira? A resposta, na maioria das vezes, está na mentalidade. Porque, no fundo, dinheiro é uma questão de comportamento, não só de números. É sobre como você encara a escassez, o medo e o prazer imediato. Por isso, trabalhar sua mentalidade é tão importante quanto organizar seu orçamento. Você já parou para pensar como o medo de errar bloqueia tantas decisões financeiras? Muitas pessoas preferem não fazer nada a arriscar uma decisão, mesmo que ela tenha potencial para melhorar sua vida. A insegurança paralisa, cria uma zona de conforto perigosa onde tudo fica igual, sem progresso, mas também sem quedas bruscas. No entanto, a evolução acontece na tentativa e no erro. Errar é inevitável. O segredo é aprender rápido e seguir em frente. Se você tem medo de investir, comece pequeno, com pouco dinheiro, mas comece. Se tem receio de economizar porque acha que vai faltar, comece com um valor que não te assuste. Pequenos passos criam confiança. Outro ponto decisivo que quase ninguém fala, mas que interfere profundamente no sucesso financeiro, é a influência do ambiente. Quem são as pessoas com quem você mais convive? Elas te inspiram a crescer ou te mantêm preso no mesmo padrão? A verdade é que o ambiente impacta demais as decisões financeiras. Se você está cercado por pessoas que reclamam da vida, que gastam sem pensar, que não se educam financeiramente, dificilmente vai conseguir sair dessa bolha. Por isso, buscar uma comunidade ou grupo que compartilhe objetivos parecidos pode ser um divisor de águas. Estar em contato com gente que quer melhorar, que troca ideias, que comemora pequenas conquistas, faz toda a diferença na sua motivação. Além disso, é importante lembrar que o sucesso financeiro não é só uma questão individual, mas também de cultura e educação familiar. Muitos de nós crescemos em lares onde o dinheiro era tabu, onde falar sobre finanças era proibido ou motivo de conflito. Isso cria crenças limitantes que podem nos sabotar sem que percebamos. Por exemplo, pensar que dinheiro é coisa de gente ruim, ou eu nunca vou conseguir sair do vermelho, são frases que internalizamos e que moldam nosso comportamento. Identificar essas crenças e desconstruí-las é fundamental para dar um salto de qualidade na sua vida financeira. Agora, já que você está aqui até o final, quero te desafiar. Qual dessas atitudes óbvias você vai começar a aplicar hoje mesmo? Escreve nos comentários. Quero saber mesmo, porque a diferença entre ouvir e fazer é a linha que separa quem continua no mesmo lugar e quem alcança a tão sonhada liberdade financeira. O que te trava? O que te impede? Compartilha com a gente, vamos construir uma rede de apoio. Lembre-se, transformar sua vida financeira não acontece de um dia para o outro, mas acontece com método, disciplina e atitude. Nenhuma fórmula mágica vai substituir o seu esforço, e é justamente por isso que esse conteúdo existe, para ser o empurrão que faltava. Não perde essa oportunidade, as vagas estão esgotando. Primeiro link da descrição. Os livros que sempre leio, deixo sempre na descrição também, caso queiram adquirir. Obrigado por assistir até aqui. Agora, bora colocar tudo isso em prática!